Abra comigo em Isaías capítulo 53, verso de número 1. Isaías 53, verso de número 1. Eu quero ler com você até o verso de número 2. Isaías 53, verso 1, a Bíblia fala o seguinte, olha só. Quem creu em nossa mensagem, e aquele que foi revelado o braço do Senhor. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, e nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Verso 6 diz o seguinte: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, e ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro, como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que estava sendo tosquiada, ela ficou calada e ele não abriu a sua boca. Olha o versículo 8, o que diz: com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um estímulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. O verso 10 diz o seguinte: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. 12. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi encontrado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Olha que maravilhoso, olha que tremendo esse texto. Sabe, meu irmão, é um texto de uma profecia lá em Isaías, uma profecia messiânica, uma profecia que fala a respeito de Jesus. E esse texto, ele nunca foi tão real, ele nunca foi tão presente, porque esse texto fala de algo que aconteceu com o Filho de Deus, que aconteceu com Jesus por nós, pelos nossos pecados. E eu quero falar hoje justamente sobre a morte de Jesus. Você já parou para pensar, você já parou para analisar o sacrifício de Cristo? O que significa a cruz? O que significa a morte de Jesus? O que significa Cristo se entregando por nós? E existe uma perplexidade nisso, existem detalhes nisso que são importantes, que servem para a nossa vida e que falam diretamente ao nosso coração. Sabe, Isaías 53, verso 1, retrata todo o drama, toda a cena do que ia acontecer com Jesus, do que ia acontecer pelos nossos pecados, a obra da justificação, a obra da redenção. Sabe, é certo, meu irmão, que não há dúvidas que nós éramos para sermos condenados. Nós estávamos mortos, nós estávamos caídos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Desde quando o homem caiu lá no Éden, desde quando o homem pecou, o homem estava destinado a morrer, o homem estava destinado a sofrer, o homem estava destinado ao tormento eterno, à condenação eterna. Ou seja, agora o homem estava caído, afastado de Deus por causa do pecado. O pecado nos condenou, o pecado trouxe morte para o homem.
até que Jesus Cristo escolheu ser sacrifício por nós, escolheu ser cordeiro por nós, escolheu ser morto pelos nossos pecados. Agora o homem poderia ser justificado por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, sermos justos. Na verdade, o que Jesus fez na cruz foi pegar toda a nossa transgressão, pegar toda a nossa mazela, todo o nosso pecado e levar com Ele para a cruz, e pegar dele toda a justiça, pegar dele toda a bondade, pegar dele toda a santidade, toda a justiça de Deus, a justiça de Cristo, e colocar em nós. Houve uma troca, houve uma transferência. Jesus pegou o nosso pecado e Cristo pegou a sua justiça e colocou sobre nós. Agora, pastor, como que se explica essa obra da cruz? O que Isaías 53 está dizendo? O que o profeta está revelando para nós? Sabe, é muito claro que a cruz de Cristo é uma das mais eloquentes, a mais eloquente expressão do amor de Deus. A cruz de Cristo é o escândalo desse amor, é o escândalo do quanto Jesus, o quanto o Pai nos ama. Sabe, quando você olha para a cruz, você vê que Deus, Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele escreveu naquela cruz o próprio amor dEle cravado por meio do sacrifício. Sabe, a cruz de Cristo não foi um acidente, mas ela foi realmente um apontamento desde a eternidade para que tudo se cumprisse e fôssemos justificados. Cristo veio realmente para morrer, e Ele foi morto. Desde a fundação do mundo, isso já estava no plano de Deus. Ele nasceu para ser o nosso substituto. Ele nasceu para ser aquele que ia realmente levar sobre si os nossos pecados. Ele é o nosso fiador. Ele é aquele que nos garante. Ele é aquele que compra a nossa vida com o seu sangue precioso. A cruz de Cristo foi o gesto mais profundo do seu sacrifício, né? Ali na cruz Ele deixou a glória, o trono, Ele se esvaziou, eles prenderam Ele ali, Ele foi acusado, Ele foi maldito ali, Ele foi açoitado, cuspido, pregado ali, sem nenhum merecimento. Pastor, a grande pergunta que fica é: quem levou Jesus para a cruz? Quem levou Jesus para a cruz? Entenda uma coisa, meu irmão, a morte de Cristo não foi determinada por fatores externos, por coisas circunstanciais. Não foi os sacerdotes que prenderam Ele, não foi Judas, não foi o Sinédrio, não foi Pilatos, não foram os judeus, nada disso. Mas a pergunta é, então, quem levou Jesus para a cruz? Primeiro ponto, quem levou Jesus para a cruz foi os nossos pecados. Os seus pecados, os meus pecados, levaram Jesus para a cruz. O versículo de número 5 diz: mas Ele foi, Isaías 53, verso 5, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Verso 5 diz isso de Isaías 53. Por causa dos nossos pecados. Quem levou Jesus para a cruz não foi o Sinédrio, não foi Pilatos, não foi os judeus, não foram os fariseus. Mas quem levou Jesus para a cruz foi o seu e o meu pecado. Foi eles que levou Jesus para a cruz. O verso 8 diz que por causa da transgressão do meu povo, Ele foi ferido. Por causa da transgressão do povo, Ele foi ferido. O versículo de número 12 diz o seguinte: Ele levou sobre si o pecado de muitos. Quem conduziu Jesus para a cruz, quem levou Jesus para a cruz, foi o meu pecado, foi o seu pecado. O verso de número 4 diz, de Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, o que matou Jesus não foram os açoites, o que matou Jesus não foram os soldados, o que matou Jesus não foi o governante daquele tempo, mas foi os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz Ele sofreu o cálice da ira de Deus. Foi por
para a humanidade. Jesus foi para lá para redimir você, para justificar você. Jesus foi para a cruz porque eu e você éramos pecadores, somos devedores da sua graça e da sua misericórdia. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Sabe, quando nós paramos para pensar nisso, quando nós analisamos isso, nós percebemos, meu irmão, que o que crucificou Jesus, o que pregou Jesus naquela cruz, foi a minha e a sua iniquidade, foi o meu e o seu pecado. E se existe uma reflexão para a gente fazer nesse dia de hoje, é parar e pensar, como eu, sendo tão mau, sendo tão ruim, justificado por alguém justo e santo, alguém que morreu por mim, ainda posso viver uma vida sem Ele? Jamais. Sabe, você não pode viver sem Jesus. Você não pode viver sem a graça de Deus. O que matou Jesus foi o meu e foi o seu pecado. Naquela cruz, Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito pecador por nós ali. O pecado estava sobre Ele naquela cruz. O Pai o levou à cruz. Como assim, pastor? Sim, o Pai, o próprio Pai o levou à cruz. O versículo 6 diz que o Senhor fez cair. Verso de número 6, Isaías 53. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O verso de número 10 diz que todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. O verso de número 4, parte B, diz que e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, o Pai o conduziu para a cruz. Jesus não foi para a cruz porque a multidão gritava e incitava que ele fosse condenado, crucificado. Sabe, ele não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, porque Judas o traiu. Não, ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho para nos salvar. Jesus foi para a cruz porque o Pai amou você. O Pai amou o mundo de uma maneira muito grande. Deus amou o mundo de uma maneira que João não soube nem mesmo explicar. Ele diz, uma tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho. Ou seja, Jesus foi para a cruz porque os nossos pecados o conduziu. Jesus foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor das nossas vidas. E Jesus foi para a cruz porque Ele voluntariamente se entregou, Ele se ofertou. Sabe, certamente nós não compreendemos muito bem isso, nós achamos que algo foi oprimido, algo aconteceu. Não, Jesus se deu, meu irmão. Sabe, ninguém pegou Jesus, Jesus se entregou. Jesus se deu, e essa é a ênfase do sacrifício, esse é a grande ênfase do amor de Deus. Sabe, Jesus, Ele se entregou, porque Ele enxergou você hoje, remido, justificado e lavado pelo sangue dEle. Quando Jesus se entregou, Ele viu o seu futuro. Ele via você hoje transformado. Ele via você hoje curado. Ele via você hoje transformado pelo seu amor. Jesus se entregou. O verso 4 de Isaías 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. Se Ele levou é porque Ele foi por si só. Verso 10, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha só, como quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Oferta é algo voluntário, oferta é algo que eu faço de bom grado. Jesus se entregou voluntariamente. Quem levou Jesus para a cruz? Jesus se entregou, meu irmão. O verso 11 diz que o seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, com o seu conhecimento, o seu servo, o justo, sabe, voluntariamente. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E Ele nos amou e a si mesmo entregou por nós. Olha que incrível isso. A si mesmo entregou por nós. Sabe, isso é profundo, parece tão simples, mas é muito profundo, é pesado isso. Por quê? Porque uma vez que eu entendo que Jesus se entregou por mim voluntariamente,
Sabe, eu não sei se você já recebeu de alguém um presente que você não estava esperando, que você não merecia. Você já recebeu algo que você não fez por onde, mas você ganhou? Sabe qual é o sentimento que nos dá, pelo menos a mim, de constrangimento? Eu me sinto constrangido porque eu não fiz nada por merecer, eu não comprei aquilo, eu não fiz nada para que alguém me agradasse com aquilo, mas me deram. Isso se chama graça. Sabe, nós somos agraciados pelo sacrifício de Jesus. E quando nós entendemos a graça de Jesus, que é o seu sacrifício na cruz por nós, automaticamente nós somos constrangidos por esse amor. E no mínimo que se espera de alguém que recebeu algo, é que aquela pessoa sente-se obrigado a devolver algo. Sabe, se você quer dar para Jesus o que Jesus deu para você, dê a sua vida para Ele. Porque Jesus se entregou por você. Talvez você está me ouvindo agora e você nunca se entregou para Jesus por completo. Ou talvez você vive na base de uma religião. E o que é a religião? A religião é uma barganha, é uma troca. A religião são dogmas, a religião é um costume, a religião é algo, sabe, que não tem relacionamento, que não tem proximidade. E, na verdade, o sacrifício de Jesus foi para trazer você de volta ao relacionamento com o Pai. Por que Jesus se entregou? Por que Jesus foi para a cruz? Para que você pudesse voltar a se relacionar com Deus. Voltar a se relacionar com Ele. Aquilo que o pecado estragou no Éden, Jesus consertou na cruz. Na verdade, o sacrifício de Jesus é uma volta à origem. E qual a origem? A origem do plano perfeito. Qual o plano perfeito, pastor? O plano de Deus se relacionar eternamente com o homem. Por que você existe? Por que você nasceu? Sabe por que Deus criou o homem? Porque Deus queria ter um relacionamento eterno com o homem. Deus queria ter um relacionamento próximo com o homem. Até que o pecado estraga isso. Mas Jesus naquela cruz, Ele faz essa reconciliação, essa ponte. E é interessante porque nós cremos que Jesus, Ele era 100% Deus, mas ao mesmo tempo Ele era 100% homem, porque Ele sofreu como homem. E como Deus, Ele tinha consciência do que Ele estava fazendo, se entregando. E alguém me diz, por que tinha que ser assim? Sabe por que tinha que ser assim? Porque somente alguém, 100% Deus e 100% homem, que poderia fazer essa reconciliação. O homem por si só, ele não podia se reconciliar com Deus. Mas Jesus naquela cruz, com seus braços estendidos, sendo Deus e sendo o homem, Ele pega na mão de Deus, e Ele pega na mão do homem, e Ele faz de volta essa aliança. Ele traz de novo essa reconciliação. Sabe, por que Jesus foi para a cruz? Porque Ele se entregou. Sabe, a pergunta que fica é, pastor, o sofrimento de Jesus foi apenas o sofrimento de dor físico? Eu te digo não. Agora, que tipo então de sofrimento Jesus suportou? Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual naquela cruz. O seu sofrimento foi repulsivo, meu irmão. A Bíblia fala que os homens esconderam seus rostos. O versículo 3 de Isaías 53 diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores. Olha o que diz na parte B, diz o seguinte, do verso 3, e os homens esconderam seu rosto. Sabe o que a Bíblia está falando? Que quando olharam para ele, os homens esconderam o seu rosto. Tamanho sofrimento, tamanha a dor. O seu sofrimento não produziu compaixão nenhuma nas pessoas. Por isso que ele sofreu um sofrimento moral e espiritual. A Bíblia fala que, e dele não fizeram caso. Versículo de número 3. Ele teve uma experiência íntima com o sofrimento. O que Jesus suportou na cruz? Versículo de número 3 diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. O mais rejeitado entre os homens. Jesus sofreu rejeição. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. A Bíblia fala que aqueles que para quem ele veio não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época. As pessoas que tinham que abraçar ele o rejeitaram. Ele foi considerado como fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão, e até endemoniado chamaram ele, humilhado, rejeitado. Ele foi rejeitado pela multidão que o aplaudiu. Interessante que a mesma multidão que quando ele entrava em Jerusalém gritava, Hosana ao Filho de Deus, foi a mesma multidão
que lá diante do tribunal romano, do Império Romano, gritava: crucifica-o e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Ele foi rejeitado pelas autoridades do seu tempo. Ele foi rejeitado até mesmo pelos seus apóstolos. Quando Pedro nega e abandona e foge de Jesus, até aqueles que eram seus o rejeitaram. Ele foi rejeitado, até mesmo quando ele estava na cruz, ele sentiu o abandono total. O Pai já não estava olhando para ele, até que ele grita: Deus meu, por que me desamparastes? E ele ainda hoje é rejeitado. Quando, pastor? Quando nós amamos o pecado, quando nós amamos a iniquidade e o rejeitamos, rejeitamos o seu amor, rejeitamos a sua entrega. O que Jesus suportou naquela cruz? Além da rejeição, da dor física, ele suportou a humilhação. O verso 3 diz: e como um de quem os homens escondem o rosto. Ou seja, o sinédrio humilhou cuspindo nele. Os soldados humilharam açoitando, rasgando o seu corpo. Jesus foi humilhado até para carregar a sua cruz. Sofreu fortes açoites. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho. E mal sabiam o que estavam fazendo. Por que mal sabiam o que estavam fazendo? Porque a Bíblia fala, lá em Gênesis, quando o homem cai, quando Adão peca, quando o homem deixa entrar o pecado, a Bíblia fala que a terra passa a produzir espinhos. Interessante que, pelo que a Bíblia nos refere e nos dá como uma orientação, uma dica, a terra não produzia espinhos. Mas quando o pecado entra, a terra então passa a produzir espinhos. Isso está lá em Gênesis. E agora, no sacrifício de Jesus, na crucificação, o que colocam sobre Jesus? Uma coroa de espinhos. Interessante que naquela mesma época, no seu tempo, quando um rei, ele guerreava contra com outro rei, quando um reino, eles se combatiam entre eles, e um rei ganhava do outro, quando um reino ganhava do outro, sabe o que acontecia? Eles pegavam a coroa do rei perdedor e colocavam sobre o rei vitorioso, simbolizando que agora ele tinha conquistado aquele império, conquistado aquele reino, aquele governo. Interessante porque quando Adão peca, brota espinhos. Espinhos saem da terra, porque agora um reino do pecado, o reino da iniquidade, o reino da dor, porque o espinho significa isso, dor, o reino da dor, do pecado, isso foi estabelecido quando o homem peca. Mas mal sabiam eles, que quando Jesus vai para a cruz, eles pegam a mesma coroa de espinhos, de dor, daquele que foi símbolo de um reino imperando, e coloca sobre a cabeça de Jesus, dizendo que a partir daquele momento, a morte, o reino do pecado, a lei da iniquidade já não tinha mais poder sobre ele, mas ele agora era vitorioso sobre todo pecado. Olha que tremendo isso. Jesus, ele sofre humilhação. Jesus suportou também o sofrimento físico. O seu semblante foi desfigurado. A Bíblia fala isso. Não havia beleza nele. Torturas, coisas terríveis ele enfrentou. E a pergunta que fica é: como então Jesus reagiu diante de tamanho sofrimento na cruz? Primeira coisa, meu irmão, ele se entregou como sacrifício. Ele foi para uma morte substitutiva. O que é substitutiva? Jesus, ele tomou a minha cruz. Ele foi substituído. Sabe, a cruz estava ali para mim e para você, mas ele assumiu. Nós é que devíamos ter suportado tudo aquilo, mas ele assumiu. Foi assim que ele reagiu ao sofrimento da cruz. Como que Jesus reagiu, pastor? Ele não abria a boca para dividir, para pedir vinganças aos seus acusadores, para dividir blasfêmias com seus acusadores, não, ele ficou calado. Verso 7 de Isaías 53 diz: e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ou seja, ele se entregou voluntariamente. Ele não disse nada. Foi assim que ele enfrentou o sofrimento. Por quê? Porque ele tinha consciência do que ele estava fazendo.
Ele sabia o resultado que ia dar na sua vida. Ele sabia a transformação que você ia ter, a redenção que você ia ter. Ele não fala nada, ele fica calado. Como que ele suportou, como que ele enfrentou o sofrimento da cruz? Ele intercedeu pelos seus acusadores. Foi assim que Jesus fez. Jesus naquela cruz, ele intercede até por aqueles que estão acusando. Verso 12 diz o seguinte: e levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Sabe como que é incrível? Porque nós estamos falando de anos atrás, milhares de anos atrás. Isso aqui é Isaías 53, o livro do profeta Isaías. E lá na morte de Jesus, quando ele está crucificado, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha só como que a profecia se cumpriu de uma forma incrível e tremenda. A profecia messiânica se cumprindo pausadamente. Isaías diz que ele intercede pelos seus transgressores. E Jesus na cruz, o que ele fala? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus ali, ele leva até mesmo o pecado dos seus transgressores. Ao invés de vingar, ao invés de despejar palavras, não, ele fica calado e, ao contrário, ele intercede por aqueles que estão fazendo aquilo com ele. Pastor, e o que Jesus ganha com isso? O que Jesus ganha com tudo isso? Qual é a recompensa da cruz? Primeiro, Jesus venceu a morte. Eu quero te dizer que por mais doído que foi, por mais trágico que foi, por pior que foi a cruz, Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte, ele matou a morte. Ele matou a morte. E agora a morte não tem mais a última palavra. A Bíblia fala que tragada foi a morte pela vitória. É por isso que eu e você temos que crer, como filhos de Deus, como justificados por Jesus, que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Meu irmão, sabe, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não teme a morte, porque ele sabe que a morte não é o final. A morte não é o final. A morte é apenas uma passagem. Você sabia que a palavra morte significa passagem? É apenas uma passagem. Porque, na verdade, para aqueles que acreditam em Cristo e foram justificados, há uma outra vida, e essa vida é a vida eterna. A vida que é para sempre com o Senhor. Tragada foi a morte pela vitória. O verso 10 diz: e verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ou seja, ele ressurgiu, ele viveu, ele está vivo, ele venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora, ele conquistou para nós a imortalidade, meu irmão. Aleluia por isso, glória a Deus pelo Senhor. Já não há mais morte, ele foi capaz de derrubar e vencer a morte. Sabe, talvez isso pareça tão óbvio, tão simples, tão pequeno, parece tão simples essa mensagem, mas eu quero te dizer uma coisa: isso é tudo que você precisa entender, isso é tudo que você precisa viver. Jesus, a obra de Jesus na terra, foi simplesmente para tirar você de uma condenação eterna e trazer você para uma vida eterna. Sabe, você precisa compreender isso com clareza. Jesus venceu a morte. O que mais foi a recompensa de Jesus naquela cruz? A remissão do seu povo. A remissão do povo para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos tirou da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Agora, meu irmão, nós somos livres, nós somos filhos de Deus. O que aconteceu, pastor, quando Jesus morreu naquela cruz? Sabe o que aconteceu? É que agora Jesus nos comprou. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos uma dívida. E Jesus, então, quando ele vem para morrer por mim e por você, o que ele está fazendo é comprando a nossa dívida, comprando, pagando por nós o que nós devíamos. Você está entendendo? E agora nós pertencemos a ele. Nós pertencemos a ele. Quando uma pessoa devia a outra naquele tempo, ela tinha uma nota, ela tinha como se fosse uma nota promissória, ele tinha uma dívida eterna com a pessoa que ele devia. E até que aquela dívida fosse paga, aquela dívida fosse restaurada. E uma vez que não fosse pago,
Tudo era confiscado, a vida daquela pessoa era confiscada. Sabe, e o que Jesus fez na cruz foi pagar o que nós devíamos. Foi pagar aquilo que nos levava eternamente para uma condenação. Jesus na cruz, ele chama para si o seu povo. Ele traz para si o seu povo, além de pagar o seu preço. Verso 11 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ele ficará satisfeito. Meu irmão, sabe, toda vez que eu levanto as minhas mãos para adorar o Senhor, todas as vezes que eu engrandeço o nome de Deus, todas as vezes que eu faço a obra de Deus, todas as vezes que eu levo a palavra de Deus, todas as vezes que alguém ouve uma palavra como essa e fala, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero ser perdoado dos meus pecados, eu quero ter a vida eterna com Jesus, e de fato isso acontece, Jesus se alegra no trono. Por quê? Porque o seu penoso trabalho está lhe gerando recompensa. É como se alguém trabalhasse arduamente, via a recompensa do seu trabalho. O que a Bíblia diz no verso 11 de Isaías 53 é, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma, e ele ficará satisfeito. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte. Hebreus 12, verso 2 diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de nada. Sabe, ele suportou a cruz. E a recompensa de Jesus é você. A recompensa de Jesus é ter a sua vida, é o seu arrependimento, é a sua volta para Ele. Sabe, a recompensa de Jesus é a sua conversão, a sua transformação. Rejeitar Jesus, nada mais é do que crucificá-lo de novo. Quando você diz, muito obrigado, eu não quero viver isso, eu não quero viver uma vida com Deus. Você está crucificando Jesus novamente. É cuspir no seu rosto outra vez. Agora, recebê-lo, aceitá-lo, lhe traz alegria, porque essa é a recompensa do seu trabalho. Cristo suportou tudo para conquistar você. E Ele ama você. Você é a recompensa. E hoje o Pai, Ele quer trazer para Jesus, para a alegria de Jesus, para a celebração do céu. Paixão de Cristo, sim, é a morte de Jesus. Paixão de Cristo, sim, é o sacrifício de Jesus. Mas a paixão de Cristo nada mais é também do que Cristo vencendo a morte. Cristo vencendo o pecado. Cristo fazendo-se vitorioso no seu lugar. Realmente, você não podia. Realmente, você não daria conta se Ele não tivesse feito sacrifício, por você. Eu quero orar com você. Se você estiver sentado e você quiser ficar de pé, tudo bem. Se você quiser continuar sentado, tudo bem. Nós vamos orar nesse momento. Gostaria que você agora, assim como eu estou me prontificando, você também se prontificasse para esse tempo de oração. Eu acredito que Jesus quer entrar agora mesmo no seu coração. Jesus quer entrar agora mesmo na sua vida. E talvez você está me ouvindo agora e você nunca parou para pensar que você nunca orou entregando a sua vida para Jesus. E eu não estou dizendo de uma forma supérflua, eu não estou falando de uma forma qualquer, mas eu estou falando de uma entrega real. De dizer, Jesus mora no meu coração, vem fazer habitação em mim. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E você vai repetir comigo essa oração. Diga comigo agora assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a sua palavra. Eu escutei o que foi dito. Eu conheci a sua morte, sua dor, seu sofrimento, mas eu também conheci a sua ressurreição. Jesus, eu descobri que o Senhor se fez pecado no meu lugar para que eu fosse justificado. Por isso, agora mesmo, nesse instante, eu abro meu coração para te receber como meu único e exclusivo Salvador. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é o único caminho. Eu não quero ninguém mais, nada mais, além da sua presença na minha vida. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Faz morada dentro de mim. Lava-me dos meus pecados. Eu me arrependo das minhas iniquidades, transgressões, das minhas maldades. E eu entro agora
na tua justiça, porque o Senhor se fez justo por mim, se fez pecador por mim, e eu sou justificado pelo Senhor. Amém e amém. Pai, escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia. Amém?